Social-democracia. A concepção política saída do marxismo, também designada de socialismo democrático, afirmou-se em final do século XIX. Defende uma concepção menos interventiva do Estado, aceita a propriedade privada, apostando numa política centrada em reformas sociais, caracterizadas por uma grande preocupação com as pessoas mais carentes ou desprotegidas e uma distribuição mais equitativa da riqueza gerada. A social-democracia como política gradualista de transformação social surgiu quando em finais do século XIX, alguns partidos que se reclamavam do ideário marxista abandonaram esta orientação política. Edward Bernstein foi um dos líderes e teóricos políticos que operou esta ruptura no Partido Social Democrata da Alemanha. Bernstein começou por ser um defensor acérrimo das ideias de Marx, mas após rigorosa análise à evolução das sociedades onde a economia capitalista estava mais desenvolvida, convenceu-se que as teses marxistas estavam erradas. A revolução estava longe de ser nelas uma inevitabilidade histórica, como afirmava Marx. Pelo contrário, seria até improvável que ocorresse. A partir de 1897, Bernstein publica um conjunto de artigos e livros onde refuta as teses marxistas. A progressiva miséria dos trabalhadores não se verifica nas economias capitalistas avançadas. As classes médias estavam longe de se dissolverem no proletariado. O aumento da produção em massa das economias capitalistas acaba por gerar um aumento de produtos para serem consumidos pelos próprios trabalhadores, tornando-os desta forma beneficiários da riqueza dos capitalistas. Em síntese, no capitalismo, o seu estado mais desenvolvido, em vez de aumentar a pobreza, gerava uma melhoria do bem-estar social da população. Assim sendo, os partidos sociais-democratas, em vez de contribuírem para o seu rápido colapso do capitalismo, através de uma revolução social, deveriam atuar no sentido do seu desenvolvimento de forma a garantirem que a distribuição da riqueza gerada se fizesse em prol dos mais desfavorecidos. A social-democracia torna-se, assim, parte interessada no desenvolvimento do próprio capitalismo. Centrados em ideias políticas reformistas, os sociais-democratas entre as duas guerras mundiais mostram-se de tal forma conciliadores com o sistema capitalista que acabam por contribuir para o avanço dos regimes totalitários. O caso do Partido Social Democrático da Alemanha foi um caso paradigmático desta atitude. O grande avanço da social-democracia na Europa ocorre só depois da Segunda Guerra Mundial, quando os partidos socialistas aplicam com grande êxito os seus programas reformistas, em especial na Inglaterra, na Alemanha e nos países escandinavos. O bem-estar alcançado pareceu de súbito confirmar as teses de Edward Bernstein. No princípio dos anos 70, era cada vez mais evidente que esses partidos haviam abandonado há muito a ideia de instaurarem um regime socialista. O dilema revolução ou reforma deixara de fazer sentido. O que os distingue dos partidos liberais era, sobretudo, as suas preocupações de natureza social, nomeadamente com a pobreza e a exclusão social. O fabianismo, ou socialismo fabiano, é uma doutrina e um movimento político-ideológico socialista democrático, reformista e não marxista, de concepção inglesa. Teve origem na Fabian Society, fundada em Londres no final de 1883, por um grupo de jovens intelectuais de diferentes linhas socialistas, com o propósito de reconstruir a sociedade com o mais elevado ideal moral possível.
Objetivamente, tinha a finalidade de promover a gradual difusão do socialismo, entendido como o fim das injustiças econômicas e sociais da sociedade liberal burguesa e capitalista. Mas, ao mesmo tempo, rejeitava a doutrina marxista e especialmente a transformação pela revolução violenta. A ideia era a de que a transição do capitalismo para o socialismo poderia ser realizada por meio de pequenas e progressivas reformas, dando início ao socialismo no contexto da sociedade capitalista. Embora os primeiros fabianos ainda sofressem influência do marxismo, os seus conceitos de economia não eram de Marx, mas de John Stuart Mill. Afirmaram que o utilitarismo, há tanto tempo usado para sustentar o individualismo, realmente, nas modernas condições, aponta para uma crescente intervenção estatal na economia para promover a maior felicidade de um maior número. Contradizendo os marxistas, o Estado não é um organismo de classe a ser tomado, mas um aparelho a ser conquistado e usado para promover o bem-estar social. Os fabianos, portanto, rejeitam o socialismo revolucionário. Os membros da Fabian Society são precisamente intelectuais, professores, escritores e políticos. Foram os principais fundadores Edward Peace, o casal Sidney e Beatrice Webb, George Bernard Shaw, Weld, outras destacadas personalidades, e efetivamente a Fabian Society tem sido sempre um grupo de intelectuais. Seu proselitismo em determinadas questões segue uma política de permeação das suas ideias socialistas entre os liberais e conservadores. Tentam convencer as pessoas por meio de uma argumentação socialista, objetiva e racional, em vez de uma retórica passional e de debates públicos. Acreditam que não existe uma separação nítida entre socialistas e não socialistas, e que todos podem ser persuadidos a ajudar na realização de reformas para a concretização do socialismo. Com as adesões de Bernard Shaw e Sidney Webb, a sociedade começou a assumir um caráter próprio, vindo a se tornar efetivamente socialista a partir de 1887. Em 1889, 7 membros fundadores redigiram um livro que levou o nome de Ensaio Fabiano para o Socialismo, resumindo as bases doutrinárias da sociedade. Repudiando o marxismo, reconheciam que o desenvolvimento promovido pelo capitalismo liberal correspondia também a uma intervenção do Estado em defesa do trabalhador, ou pelo menos na melhoria da qualidade e condição de vida. A legislação sobre salários, condições e jornada de trabalho e a progressiva taxação dos ganhos capitalistas é um meio inicial de realizar a equitativa distribuição de benefícios. Ao passo seguinte, na direção do socialismo, em termos de reformas sociais mais profundas, será a adoção da propriedade e administração estatal das indústrias e dos próprios serviços públicos. Recomendam também a criação de um imposto único. Os fabianos são realistas e procuram convencer todas as pessoas, independentemente da classe a que pertencem, e com argumentos lógicos, que o socialismo é desejável e que melhor realizará a felicidade humana. A sociedade fabiana não se dispôs a se organizar em partido, permanecendo sempre como um movimento. Entretanto, em 1906, um grupo de fabianos e sindicalistas fundaram o Partido Trabalhista Britânico, que adota o fabianismo como uma das fontes da ideologia partidária. Em 1945, chega ao poder na Grã-Bretanha, expandindo o fabianismo. O partido no governo consegue realizar quase todo o ideário dos fabianos. Atualmente,
A Fabian Society atua principalmente como um centro de discussão intelectual, de propaganda e de difusão do socialismo democrático e como uma referência na Grã-Bretanha para os socialistas, em especial de classe média, que não desejam comprometer-se com o Labour Party. Antes da Primeira Guerra Mundial, os fabianos tinham pouca preocupação com o movimento socialista em outros países. Durante o conflito, adotaram até uma posição nacionalista. Na prática política, parece que os fabianos não têm dificuldade de entendimento com os socialistas revolucionários, podendo apoiá-los ou com eles fazer alianças, particularmente para atingirem algum objetivo intermediário, que é bem o caso que ocorre no Brasil entre PT e PSDB. Em termos de internacionalismo, o fabianismo tem sido sempre considerado a ala direita do movimento socialista. Ideologicamente, coloca-se em posição intermediária entre o capitalismo democrático e o marxismo revolucionário. Com esta posição, em 1929, o movimento fabiano se propõe como a terceira via, identificação ambígua, quando na propaganda política não vem acompanhada de uma definição clara e ostensiva. Após o colapso da União Soviética em 1991, o apelo sedutor da terceira via voltou à cena para atrair as esquerdas desorientadas e os intelectuais idealistas, sempre sensíveis às novidades, sempre pelo viés da esquerda. Repudiando o conceito de luta de classes, os fabianos, em geral, reconhecem que a lealdade ao seu próprio país vem antes do que qualquer lealdade ao movimento internacional do proletariado, baseado no marxismo tradicional. Isto não impede que Bernard Shaw, em discordância com a atitude nacionalista fabiana, fosse a favor de uma unificação do mundo em unidades políticas e econômicas maiores. Determinados fabianos realmente manifestaram a aspiração de um Estado mundial do tipo tecnocrático, cujo germe deveria ser o Império Britânico, com a função de planejar, administrar os recursos humanos e materiais do planeta. A este respeito, chama a atenção as relações de afinidade, se não de filiação, entre os fabianos e círculos globalistas anglo-saxões com o Royal Institute of International Affairs e o Council of Foreign Relations norte-americano. Provavelmente, foi a partir do conhecimento desta ideia de império mundial, da existência de relações dos fabianos com intelectuais e políticos norte-americanos e da atuação de certas organizações não governamentais nos Estados Unidos, que o Sr. Lydon e o Sr. La Roche engendrou a teoria conspiratória de um eixo Londres-Nova York, da oligarquia financeira internacional, para a criação de um império mundial de língua inglesa, com a supressão dos Estados nacionais. Entre as organizações não governamentais norte-americanas está uma denominada Diálogo Interamericano, fundada em 1982, cujos integrantes são notáveis personalidades permeadas pelo socialismo fabiano. Foi por intermédio do Diálogo Interamericano que o Sr. Fernando Henrique Cardoso se uniu em 1992 ao movimento fabiano, tendo tentado atrair também o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. A eclosão da Segunda Guerra, ou melhor, a eclosão da Guerra das Malvinas em 82 e o agravamento da crise da dívida dos países latino-americanos trouxeram preocupações a um grupo de políticos, empresários, economistas e intelectuais norte-americanos, provavelmente permeados pelo fabianismo e integrantes de uma entidade privada internacional denominada Comissão Trilateral. 3 seminários foram realizados entre junho
e agosto de 1982, sob o patrocínio do Centro Acadêmico Woodrow Wilson, para examinar a situação do continente, que, segundo entendiam, decorria, em primeiro lugar, da existência de regimes militares autoritários na América Latina. A situação se completava com a declaração da moratória do pagamento da dívida externa do México e com os movimentos revolucionários comunistas na América Central, mais precisamente na Nicarágua, Costa Rica, Honduras, El Salvador e Guatemala. Em consequência, em outubro de 1982, foi criada a entidade privada internacional Diálogo Interamericano, com a participação de personalidades da Trilateral e de 48 representantes da América Latina, inclusive seguidores da teologia da libertação. O senhor Fernando Henrique Cardoso foi um dos fundadores do Diálogo Interamericano. Os temas que o Diálogo Interamericano procurou forçar ou induzir a se submeterem os governos da região são trazidos da Comissão Trilateral, temas que também esta procura introduzir na política oficial norte-americana. A ideia de inspiração fabiana parece ser a de promover uma ampla abertura política nos países latino-americanos, muitos ainda sob regime militar, para dar espaço e condições para o restabelecimento da democracia e, consequentemente, para abrir caminho à transição para o socialismo reformista. Para tanto, haveria necessidade de remover os obstáculos existentes. De imediato, as Forças Armadas, as sugestões ou exigências do diálogo interamericano foram levadas à execução por um empreendimento denominado Projeto Democracia, datado de 1982. Submissão das Forças Armadas ao controle político-civil, participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico, criação de uma força militar multinacional para intervir em favor da paz no caso de conflitos regionais e de violação dos direitos humanos. Direitos humanos, conceito de soberania limitada, direitos humanos e meio ambiente. Em uma reunião realizada em 1986, foram feitas algumas outras recomendações. Legalização, descriminalização seletiva de certas drogas. Direito da União Soviética se manifestar sobre os assuntos ocidentais. Criação de uma rede democrática com poder de se opor tanto aos comunistas quanto aos militares. Reduzir a participação dos militares nos assuntos de natureza civil. Alguns membros mais radicais de orientação fabiana defendem também a criação de um tribunal internacional para julgamento de pessoas acusadas de violação de direitos humanos, inclusive com a revisão da anistia de que se tenham beneficiado militares que lutaram contra a subversão comunista em seus países. O diálogo preocupou-se ainda com um problema considerado de segurança nacional: as imigrações desordenadas de latino-americanos para os Estados Unidos. Considerou que o controle da natalidade nos países do terceiro mundo seria a única solução para evitar a descaracterização da cultura americana. Nota-se que a lealdade nacional é mais forte do que o internacionalismo fabiano. Após a derrocada da União Soviética, o diálogo interamericano passou a recomendar o acolhimento dos comunistas em postos de governo, uma vez de esquecimento e pacificação ou de coexistência dos contrários. Em apoio ao projeto Democracia, duas outras entidades foram criadas. A primeira, em 83, o Fundo Nacional para a Democracia. Se organizou para constituir e prover recursos financeiros para o projeto. Recebe contribuições de fundações, a Rockefeller, a Ford, entre outras, e, segundo La Roche, subsídios do Congresso dos Estados Unidos.
Os recursos são repassados a organizações não governamentais, partidos políticos, sindicatos, jornais, programas universitários e toda organização em movimento que possa difundir e contribuir para a realização dos objetivos do projeto Democracia. A outra entidade, a Comissão Bipartidária Nacional, também conhecida como Comissão Kissinger, foi criada para tratar especificamente da situação revolucionária na América Central, relacionada com o confronto leste versus oeste da Guerra Fria. O fabianismo entrou no Brasil com Fernando Henrique Cardoso e as teses do projeto Democracia foram por ele implantadas, principalmente após a sua eleição à presidência da República em 1992. A sua reeleição em 1996 representou, coincidentemente, o continuismo dos laboristas fabianos ingleses em outras terras. O fabianismo chegou ao Brasil com o FHC retornando ao país depois de um asilo político na Europa, com seus companheiros do chamado Grupo de São Paulo, todos ex-militantes da Ação Popular Marxista-Leninista. Asilado na Europa, depois de ter passado pelo Chile, FHC reformulou suas crenças marxistas e passou a pretender filiação junto à Internacional Socialista. A iniciativa coincidia com o esforço de Leonel Brizola, em 1978-79, ainda asilado para juntar-se à Internacional Socialista na Europa. Com ousadia e persistência, aproximou-se dos expoentes socialistas europeus, particularmente de Mário Soares, do qual conquistou o apoio e a amizade. Miguel Arraes e FHC tudo fizeram para neutralizar o ex-governador, inclusive com a elaboração de um dossiê depreciativo que FHC entregou a Mário Soares. Nada adiantou. Na reunião da Internacional Socialista em Viena, a organização, por unanimidade, fez opção por Brizola. Na plateia, derrotados, FHC e Miguel Arraes assistem ao vitorioso discursando na condição de líder brasileiro da social-democracia e representante oficial da organização no Brasil. O insucesso levou o FHC a se aproximar do movimento fabianista. Em 82, participou da reunião de fundação do Diálogo Interamericano. Ao retornar do seu alto exílio em 79, FHC e os seus correligionários do Grupo Paulista ingressaram no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, onde, com outros anistiados de esquerda, constituíram a ala dos autênticos. Participaram da Constituinte de 87 e 88, onde o grupo de FHC desempenhou ativo papel na tentativa de implantar o socialismo e o parlamentarismo no Brasil. Na Constituinte é interessante notar a convergência das esquerdas reformistas e revolucionárias, todas procurando ampliar ao máximo as franquias democráticas. Logo após a Constituinte de 88, o grupo de FHC e diversos outros autênticos divergiram e saíram do partido, fundando o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Estava assim criada a organização política do fabianismo no Brasil. Em 92, o senador Fernando Henrique participou da reunião do Diálogo Interamericano em Princeton, Estados Unidos, para o qual convidou Luiz Inácio Lula da Silva e alguns outros membros do Partido dos Trabalhadores. Para o diálogo, o desaparecimento da União Soviética tinha deixado as esquerdas revolucionárias da América Latina sem base de apoio. Entretanto, reconhecia que sua organização e capacidade de mobilização ainda poderiam ser úteis para o programa pretendido pela entidade. Podemos aduzir que o PT, como partido laborista, tivesse muita afinidade com o fabianismo, daí porque estava sendo atraído. O primeiro ponto de uma ação comum foi a opção pela via eleitoral, buscando-se o abandono da violência armada. Lula,
já comprometido com o Foro de São Paulo, concordou com o programa, mas não se filiou ao diálogo interamericano. Em 1994, FHC se elegeu presidente da República. Na condução política da sua administração e nas relações com o Congresso, onde não tinha maioria, usou o poder e certos recursos autoritários. Valeu-se descontraídamente das medidas provisórias, fugindo das resistências parlamentares. Sem muito esforço, mas com uma eficiente e convincente negociação individual com os parlamentares, conseguiu emenda à Constituição, quebrando a antiga e prudente tradição republicana que não permitia a reeleição do presidente da República. Para assegurar o segundo mandato, o FHC tratou de manter a estabilidade monetária e o Plano Real, que já lhe havia garantido a eleição de 94. Para pagar dívidas públicas, o serviço desta dívida e remunerar investimentos financeiros, foi buscar recursos num vasto e discutível programa de privatizações. A esquerda de oposição, que lhe fez e faz ferir na crítica, estigmatizando-o de neoliberal, não tão grande ofensa para um socialista fabiano. Com relação às recomendações do diálogo interamericano, expressas no projeto Democracia, podem ser citadas as seguintes realizações de Fernando Henrique: abertura democrática com franquias ampliadas e garantidas na Constituinte, com o trabalho de FHC nas comissões e de Mário Covas no plenário. Acolhimento dos comunistas, primeiro no partido, depois nos cargos de governo, e finalmente com indenizações das famílias de terroristas mortos pela repressão, de início limitada às dos que morreram nas prisões e agora generalizadamente. Afastamento sumário do serviço público ou veto de nomeação de qualquer pessoa acusada de torturador ou de ter pertencido a órgão de segurança durante o governo militar. A demissão ou veto era imediato, sem qualquer apuração formal ou de provas das acusações, num ato ilegal de restrição à lei da anistia. Submissão das Forças Armadas ao controle político civil, com a criação do Ministério da Defesa, afastando os militares de participação e influência nas decisões nacionais, inclusive nos assuntos de segurança nacional. Foi aventada também a criação de uma Guarda Nacional para retirar do Exército ou restringir a sua destinação constitucional de defesa da lei, da ordem e dos poderes constituídos. Não dispondo de recursos para tal projeto, a iniciativa ficou limitada à criação de um segmento fardado da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Uso e suporte às organizações não governamentais de inspiração e de ligação a entidades internacionais fabianas e outras, com transferência de funções públicas e de recursos governamentais, particularmente nas áreas de educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, direitos humanos e complementação social. Foi promovida uma ampliação do Estado que daria inveja a um projeto concebido por Antônio Gramsci. Fernando Henrique é seguidor dos conceitos da Terceira Via, participando das ideias de um consenso internacional de centro-esquerda, acompanhando a posição de Anthony Giddens, teórico da Terceira Via, Tony Blair, líder trabalhista inglês, Lionel Jospin, Bill Clinton, De La Rua, Schroeder. O governo FHC deixou o país com gravíssimos problemas sociais e econômicos, pouco tendo feito para a realização da transição para o socialismo. As lentas e progressivas transformações são próprias do processo reformista fabiano. Portanto, não se fale de fracasso, porque a semente desta vertente social-democrática está plantada e aparentemente superou no país a linha da Internacional Socialista, representada pelo decadente Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola. Por outro lado, o movimento fabianista pôde e pode realizar, em determinados momentos,
um papel subsidiário da esquerda revolucionária. Muitos aspectos da concepção pragmática do fabianismo coincidem com certos processos gramscistas de mudanças pacíficas e progressivas para conquistar a sociedade civil e enfraquecer a sociedade política. Depois de 1980, os dois fatos novos mais significativos ocorridos nas esquerdas do Brasil foram as presenças do fabianismo reformista e do gramscismo revolucionário. Terminado seu governo, Fernando Henrique Cardoso agora é homem do mundo, promovido e badalado pelos movimentos e organismos da esquerda internacional. Lembro um pouco Bernard Shaw, um dos fundadores do fabianismo na Inglaterra, marxista reformado, que se transformou em socialista reformista. A diferença fica na retórica vazia e na produção literária reduzida do intelectual brasileiro.